Mateus no capítulo 5. Deixa eu pegar esse microfone aqui. A gente vai pensar um pouquinho sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Os irmãos acharam? Pode manter aberto aí, por favor. Tá, Mateus no capítulo 5. Sim, muita coisa. Todos os irmãos aqui já ouviram falar do Sermão do Monte, né? Acho que todo mundo aqui tem bastante tempo de igreja, né? É um texto clássico, vamos dizer assim, um texto bem conhecido, né? Dos evangelhos, do evangelho de Mateus, na verdade. Ele não está em todos os evangelhos, esse sermão. Se eu não me engano, Lucas pincela alguma coisa, mas esse sermão está completo aqui no livro de Mateus. Muita coisa já foi dita sobre esse Sermão do Monte, sobre esse sermão que Jesus pregou, sobre as bem-aventuranças. Muitas teorias foram desenvolvidas acerca desse tema por diversos segmentos cristãos. Algumas pessoas acreditam que esse sermão de Jesus, o Sermão do Monte, é a única coisa que realmente interessa no Novo Testamento, né? Existem alguns segmentos que dizem assim, se tivesse tirado tudo do Novo Testamento e tivesse mantido o Sermão do Monte, isso era tudo que precisava. A gente não crê assim, claro, né? A gente crê na Bíblia como um todo, mas alguns grupos já registraram isso. Outros grupos disseram que nesse Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, reside o chamado evangelho social, a base do evangelho social. Isso significa o seguinte, que se toda a humanidade, ou se todos os cristãos, se todas as pessoas cumprissem o que está escrito ali nas palavras de Jesus, a gente teria um mundo melhor, a gente resolveria o problema do mundo, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, poxa, o mundo está muito doido, né? A parte moral, a parte de violência, desemprego, corrupção, tudo anda assim muito ruim, né? E a gente pensa assim, esse mundo tem jeito, né? E esse grupo acreditava assim, esse grupo de pessoas, né? Que se todo mundo seguisse o que está no Sermão do Monte, o mundo seria um lugar realmente melhor. Um outro ponto de vista ainda acerca do Sermão do Monte é que quando Jesus faz isso ali, ele senta ali com os seus discípulos, e a gente ainda vai ler sobre isso, para tratar de alguns assuntos, na verdade ele não estava falando de nada novo, que Jesus estava apenas tratando da lei mosaica. Jesus estava falando sobre a lei de Moisés. Você já deve ter ouvido falar que os fariseus, os judeus da época de Cristo, né, eles deturpavam a lei de Moisés, né? Moisés havia dado a lei, mas ao longo dos anos, dos séculos, os líderes judaicos foram colocando peso, foram fazendo acréscimos que não haviam na lei de Moisés. Tanto que em outros textos Jesus diz assim, hoje se faz dessa forma, né? Mas não foi assim no princípio, não foi assim que Moisés estabeleceu, né? Vocês foram colocando peso. Em outras passagens ele diz assim, olha, a lei diz assim, eu porém vos digo, né? Ele extrapola essa parte, esse parâmetro da lei de Moisés. Então esse grupo dizia que Jesus estava ali falando, sabendo que existiam fariseus naquele lugar em que ele estava, e ele estava se dirigindo, na verdade, não aos discípulos, mas aos fariseus, fazendo essas devidas correções. Mas o ministro Martin Lloyd Jones, ele diz assim, as bem-aventuranças, logo de saída, elas nos levam a um terreno que transcende a lei de Moisés, está para muito além da lei de Moisés. As bem-aventuranças que o Lloyd Jones falou, elas estão dentro desse sermão e elas compõem esse primeiro trecho que vocês estão vendo aí, do versículo 1 até o versículo 11. Bem-aventurado, né? A gente vai seguindo os versículos aí. O versículo de 1 a 11 de Mateus 5. Mas por questões óbvias de horário, né? A gente tem um tempo aqui para condensar isso tudo aí, e que o pastor também vai estar na semana que vem, né, complementando o estudo de Provérbios, eu optei por não fazer uma pincelada superficial nas bem-aventuranças, né, porque esse é um assunto tão rico que a gente tem na palavra, que seria um desperdício se eu ficasse aqui pulando um por um, só para a gente, dentro, né, de um período de, sei lá, 1 hora mais ou menos, a gente falar daquilo que a gente já sabe, porque a gente conhece as bem-aventuranças, né. Então, assim, eu optei por a gente trabalhar simplesmente a primeira bem-aventurança nessa noite. A gente vai pensar um pouquinho a respeito dessa primeira. E ela está acompanhe a Bíblia de vocês aí, por favor. A primeira bem-aventurança, ela está no capítulo 5 de Mateus, dos versículos de 1 a 3.
O texto diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, algumas versões trazem humildes, não sei se alguma de vocês aí traz, né? Os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, que é o mais comum, porque deles é o reino dos céus. Todos aqui sabem, né, ou deveriam saber, né, quem tem mais tempo de igreja, que no Velho Testamento a gente vê ali aquele monte de profecias apontando que viria um Messias, né? Os judeus aguardavam pela vinda de um Messias. Mas a gente também sabe que esse Messias que os judeus aguardavam, ou na verdade a expectativa que os judeus colocavam na pessoa desse Messias, era que esse Messias faria uma mudança política, que ele governaria sobre Israel, que livraria Israel do jugo dos romanos, né? A gente sabe que na época de Jesus ali os romanos dominavam aquela região toda, os judeus tinham que pagar impostos aos romanos e tal, então eles esperavam que viesse um Messias que tornaria aquele povo grande novamente, né? Que faria aquele povo não estar sob o jugo de outra pessoa. Essa era a expectativa deles. E a gente vê Mateus, em contrapartida, o livro de Mateus que a gente está lendo aí, ele escreve o seu evangelho para os judeus. Diferentemente de Paulo, que buscava nos gentios, né, fazer a sua evangelização, Mateus escreve para os judeus. E ele faz tanta questão que os judeus entendessem a respeito do que realmente significava a vinda do Messias e o reino de Deus, que ele começa praticamente o livro de Mateus já inserindo esse Sermão do Monte logo no começo. Ele não perde muito tempo com outras questões, ele traz ali, dada a urgência que havia de que o povo entendesse do que realmente se tratava, porque Jesus já havia vindo, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia deixado seus ensinamentos, os discípulos já andavam trabalhando no reino, na pregação do Evangelho, e Mateus escreve o seu livro, né, na verdade, segundo Agostinho, de 50 a 75 anos depois de Cristo. Né? E muita gente, ao exemplo dos nossos dias de hoje, né, mais de 2.000 anos depois de Cristo, os judeus até hoje não creem, né, que o Messias viria. Eles continuam esperando pela vida de um Messias. Então, o livro de Mateus, ou o próprio Sermão do Monte, ele está dizendo para os judeus assim: olha, os ensinos dos fariseus está errado. Vocês continuam aguardando a vinda de um Messias, mas está errado. O Messias já veio, vocês estão perdendo tempo, esse ensino está errado. Então, como ponto de partida, eu acho que seria interessante que a gente pensasse assim, se perguntasse, para que serve o Sermão do Monte? A gente lê o sermão na Bíblia e se pergunta, para que serve isso? Para quem serve o Sermão do Monte? Vamos diminuir um pouquinho aí, apertar o funil. Serve para todo judeu? Serve para todo cristão? Serve para qualquer homem, qualquer mulher da terra, independente de sua religião? Alguém pode, por si só, pegar esses ensinamentos, ler ali Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que são o Sermão do Monte completo, e falar assim: eu vou tomar isso para a minha vida, eu vou mudar minha vida, vou viver filosoficamente em cima disso aí, e vou transformar minha vida em cima desses textos de Jesus. Porque Jesus é bom, né? Eu não sou crente não, mas Jesus é bom, ele falava umas coisas legais, né? A gente vê muita gente falando isso. Será que a pessoa pode começar a colocar isso em prática de hoje para amanhã e ter uma vida que agrade ao Senhor? No caso de um descrente, né? Então, assim, é importante que a gente entenda daqui para frente, e pelo resto das nossas vidas, quando a gente pegar o Sermão do Monte para ler ou trabalhar alguma coisa em cima dele, estudar em casa, a gente precisa ter a consciência de que ele não traz uma recomendação de Jesus para a gente, do tipo assim, façam isso que eu estou falando para vocês fazerem, cumpram isso, façam assim e tal, e aí vocês serão bons cristãos. Na verdade, é o contrário. Jesus está dizendo assim: visto que vocês são cristãos, ajam dessa maneira. O que Jesus explica, o que Jesus ensina, na verdade, é para cristãos, né? Aprendam isso e cumpram, porque você já tem o que é preciso dentro de vocês para que vocês ajam dessa forma.
cumprir o que Jesus ensina é o que estava reservado para nós, é o que Cristo espera de nós. Então, assim, que fique claro que esse sermão, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, eles foram ditos por Jesus para nós que estamos aqui essa noite. A gente não está aqui sentado olhando para 2000 anos atrás e pensando o que Jesus ensinou para os crentes da época. Que a gente tome isso, é para a gente que ele está falando. Tudo que a gente vai conversar, que a gente vai pensar, e os irmãos têm liberdade, tá, para interromper e falarem o que quiserem, contribuírem, é para nós, para as nossas vidas. Se a gente chegou até aqui hoje, e se o Senhor colocou no meu coração de trazer alguma coisa a respeito disso, é porque ele estava pensando na gente. Né? Não, as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Né? O Rodrigo foi lá e falou assim, eu vi um pastor pregando isso, achei muito bonito, vou levar lá. Porque não é. É porque o Senhor tem preocupação com nós, com o nosso crescimento pessoal. Né? A gente tem que, eu sei que muitas vezes, não vou falar por vocês não, vou falar por mim. Quantas vezes eu saí de casa para vir à igreja porque minha mãe ia, porque eu tinha que ir. Eu sentava no banco e ficava ali viajando, pensando em outras coisas. Né? Quando a palavra estava sendo ministrada aqui na frente, né? Tinha um pastor que se dedicou para trazer aquilo ali. Então, assim, eu colocando no meu lugar, assim, não sigam o meu mau exemplo, né? Vamos tentar extrair nesses poucos minutos aí o melhor que a gente puder. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Venhamos e convenhamos, pobreza de espírito é um termo assim bem, o termo que eu usei aqui, assim, bem contraditório, bem esquisito. Ele é tão complicado, tão complicado quanto quando a gente trata de julgamento. Vou julgar, não julguei. A gente falou sobre isso aqui uma vez, né? Acho que a última vez que eu estive aqui eu falei sobre o julgamento. Traz muita confusão. Porque quando a gente fala de pobreza de espírito, quando você se refere a alguém e diz assim, pô, esse cara é um pobre de espírito, né? Normalmente isso está associado com pessoas que cometeram alguma atitude desagradável, alguma atitude mesquinha. Não é assim que a gente fala? Você viu alguém deixar cair uma carteira no chão, aí você viu uma pessoa, foi lá e pegou e fugiu com a carteira. Falei, nossa, que pobre de espírito, né? A gente vê vídeos aí no YouTube, por exemplo, o mendigo lá deitado no chão, dormindo, coberto, quietinho lá, e vê um cara de terno, passa lá e dá um bico nas costelas do mendigo, assim, alguém filmando. Fala, nossa, que pessoa pobre de espírito, né? Alguém que pula a roleta do ônibus, a gente tem essa tendência. Só alguém pobre de espírito faria alguma coisa desse tipo, né? Não é assim que as pessoas pensam, vamos ser francos. Quando a gente trata de pobreza de espírito. Eu tive o trabalho de procurar na internet, tem alguns sites que reúnem frases a respeito de algum tema. Você bota lá assim, frases sobre evangelismo. Aí tem um monte de frases lá, de pessoas famosas, de pessoas anônimas, sobre todos os temas. Aí eu coloquei lá assim, pobre de espírito. Vamos ver o que é a nossa cultura, né? O que é isso, o mundo que nos cerca, o que as pessoas que estão aí fora, o que elas pensam a respeito de pobreza de espírito, só para ressaltar isso que eu falei aqui. Escuta só, o preconceito só existe em pessoas pobres de espírito, de pouco conhecimento e de mente pequena. Outra, o homem desonesto é pobre de espírito, pobre de caráter e pobre de honra. O preconceito é a única defesa dos pobres de espírito. O pobre de espírito, isso aqui eu achei bem interessante, o pobre de espírito, ele tem dó de quem está pior do que ele, mas ele deseja o mal de quem está melhor do que ele. Isso é pobre de espírito, né? Mas Jesus disse, o texto que eu anotei aqui é da Nova Versão Transformadora, né, que é uma Bíblia um pouquinho diferente, Jesus diz assim, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Então, assim, de cara, já há uma diferençazinha entre o que Jesus falou e do que a nossa cultura ensina. Felizes os pobres de espírito. Então, se Jesus falou isso, ser pobre de espírito deve ser uma coisa legal, né? Para começo de conversa, deve ser bacana. Se Jesus falou, o que Jesus falava era certo, né? Se a nossa fé está baseada no que Jesus ensinava. Então, alguma coisa de bom tem que ter nisso aí, né? Aí eu fiquei pensando em outros termos a respeito da pobreza de espírito. Eu fiquei pensando assim, será que a pobreza de espírito ela está ligada aos bens que eu não possuo? Porque o texto aqui também fala de pessoa humilde, né? Fala da humildade de espírito. E às vezes a gente tem a tendência também a pegar uma pessoa mais pobre e tratar essa pessoa como uma pessoa humilde, né? Às vezes, não é? Vê a irmãzinha ali e fala assim, nossa, aquela irmãzinha tadinha, né? Você viu a roupinha dela, furadinha, tadinha? Que pessoa humilde, né? Minha camisa está furada, irmãos. Minha camisa tem 3 furos. Eu gostava tanto dessa camisa. Fui tocar guitarra um domingo à noite, fez 3 furos na minha camisa aqui embaixo. Que menino humilde, né, Rodrigo, né? Que pobreza de espírito, né?
Será que está ligado a isso? Eu acredito que não, né? A gente tem a tendência a relacionar humildade ou pobreza, né? Ou dificuldade na vida, né? Com questão de humildade. A maioria dos comentadores da Igreja Católica, né? E da Igreja Anglicana, que é praticamente uma cópia da Igreja Católica, muitos textos deles, assim, eles se referem ao texto de Mateus 5, isso que a gente leu a respeito de pobreza de espírito e humildade de espírito, para justificar o voto de pobreza voluntária. Vocês já viram aqueles sacerdotes de São Francisco de Assis, que é o patrono lá deles lá, né? Não é o patrono, é o santo patrono deles mesmo. Aquelas pessoas que fizeram um voto de pobreza. Elas tinham uma condição, viviam de repente em famílias abastadas e tal, e eles entenderam a partir desse texto que é o que Jesus estava exigindo deles, né? Que eles fossem pobres. Então eles abrem mão de tudo que têm, distribuem seus bens e tal. Muitas vezes vivem clausurados, né? Fazendo o seu voto de pobreza. A opinião desses comentadores da Igreja Católica é de que somente essa classe de homens, São Francisco de Assis e uns poucos iguais a eles assim, são as pessoas que são capazes de cumprir o que está descrito em Mateus, no versículo de 1 a 3. Esses podem dizer assim, verdadeiramente, eu sou pobre de espírito, eu tenho humildade, porque eu abri mão de todo o bem que eu tinha, né, de todo o dinheiro que eu tinha. Eles asseguram que o texto se refere a pessoas que, por vontade própria, se fizeram pobres, como se pobreza fosse sinal de humildade. A gente precisa entender que o reino de Deus e o reino desse mundo que a gente vive, esse mundão de meu Deus aí fora, eles estão sempre em conflito um com o outro. A gente precisa entender isso. Muitas vezes aquilo que o mundo aí fora entende como sabedoria, isso aqui é bom, isso aqui é justiça, isso aqui é sabedoria, isso aqui é vantagem. Muitas vezes o reino de Deus descarta essas coisas assim como se nada fossem. E muitas vezes, o exemplo de Paulo até que eu anotei aqui, né, que considerou como esterco todo o conhecimento que ele tinha antes de conhecer Cristo. E Paulo era um cara assim que, nos judeus lá, no judaísmo lá, ele era um dos maiores ali dentro, né? Paulo tinha dupla cidadania, falava várias línguas, era um cara extremamente respeitado, e ele considera tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele, né, que ele entendeu que era uma vida que não estava de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento que ele se encontra com Cristo, ele fala assim, tudo isso que eu tinha, eu considerei como esterco, como adubo, como nada. Isso não me serviu de nada diante da grandeza de Deus. E por outro lado também, muitas das coisas que a gente considera como vitórias aqui no reino de Deus, aí fora é tratado como coisa de gente trouxa, né? A gente aprende com Jesus que a gente deve perdoar quem fez mal para a gente. Conta aí fora um caso de alguém que te fez mal, mal mesmo, e depois que você contar que a pessoa te fez mal, você conta assim, e o que você fez? Você fala assim, eu perdoei. Como é que você vai ser taxado de bobo aí fora, né? Comenta aí com as pessoas aí fora a respeito de que você ajudou uma pessoa, acolheu na sua casa, deu comida, socorreu, e que aquela pessoa teve uma atitude de ingratidão para com você. Só fala até aí. A gente tem a tendência, na hora que alguém fala que foi ingrato, a gente fala, poxa, mas que isso, que coisa horrível, né? A ingratidão é uma coisa que incomoda muito a gente, como seres humanos. Incomoda. Então, assim, quando você diz que você, assim, eu não estou preocupado em acumular bens, basta cada dia o seu mal, e o Senhor vai suprir a minha necessidade, as pessoas acham que você é um bobo, que você deveria estar trabalhando mais, para construir, para deixar bens para os seus filhos e tal. Não que isso seja errado, mas o mundo foca somente nessas coisas. Então, assim, por que eu estou falando isso aqui? Porque interpretar o que Jesus ensina para a gente na sua palavra, que é o que a gente está fazendo, a partir da ótica humana, a gente pode cair num erro muito grave. Porque a ótica humana, ela olha para um lado que muitas vezes não tem nada a ver com o que Jesus estava dizendo. Mas a nossa tendência como seres humanos, óbvio, é procurar o caminho mais fácil. Quando Jesus fala dos pobres de espírito, o que é pobre de espírito? É a pessoa que faz isso. Mas tem alguma confusão aí, alguma coisa errada e tal, a gente deixa para lá e pula para o próximo ponto. E não deveria, a gente tem que se preocupar em aprender o que Jesus realmente está ensinando. Então, o humilde de espírito, o pobre de espírito de quem Jesus falava, de repente seria um crente, um cristão. Todo cristão representa isso? O pobre de espírito de que Jesus falava? O autor do livro, o Martin Lloyd-Jones, que eu comentei no início aqui, ele estava contando que certa vez ele foi pregar numa igreja
no interior de uma cidadezinha, lá da Inglaterra. Ele viajou para lá e tal. Quando ele chegou, não recordo se no aeroporto ou na rodoviária, tinha um irmão da igreja lá esperando ele, para conduzir ele até essa cidadezinha, né? Ele levou ele de carro para lá. Ele fala que esse irmão era um crente e tal, e o cara assim, não queria nem deixar o pastor carregar a mala dele, assim, já praticamente arrancou a mala da mão dele e tal. E disse que nessa viagem, enquanto eles iam conversando, algumas coisas que esse diácono, o rapaz, se eu não falei, né? Acho que eu não falei, ele era diácono da igreja, e de repente ele ia falando algumas coisas nessa viagem até a cidadezinha, e o pastor Lloyd Jones, ele começou a prestar atenção no que esse diácono falava. Ele disse que era algo mais ou menos assim: eu sou diácono da igreja que só vai pregar. Eu sou um mero João ninguém lá na igreja, né? Sou um presbítero, não sou pastor, não prego, eu sou apenas um diácono lá na igreja, né? Eu sou um mero João ninguém, eu sou uma pessoa sem importância. Eu sei que eu não sirvo para nada, né? Eu sou apenas um vulto lá naquela igreja, né? Eu sirvo para nada, eu sirvo apenas para carregar bagagem de pastor e tal. E ele não falava isso com raiva não, ele falava isso com orgulho. Ele falava isso com muito orgulho. E o pastor Lloyd Jones percebeu que, na verdade, esse irmão estava forçando uma situação para mostrar uma humildade que, na verdade, ele não tinha, que, na verdade, não estava dentro do coração dele. Aquilo era da boca para fora, ele queria o tempo inteiro mostrar que ele era uma pessoa humilde, né? E forçando, eu não sou nada, eu não sou ninguém. A impressão que o pastor teve é que ele precisava que o pastor notasse a humildade dele, né? Ele queria que as pessoas vissem a humildade de espírito dele. Só que ele fazia isso com tanta ansiedade, tão afoito fazendo isso, que ficou muito claro para o pastor que ele estava, na verdade, falando de algo que não era natural para ele, não era verdadeiro. O homem que tenta dessa maneira provar que é humilde, na verdade, ele dá prova contrária ao que ele mesmo diz. Então, alguém, que a gente não sabe ainda quem é, que é pobre de espírito, realmente é pobre de espírito, segundo o que Jesus ensinou, ele não fica o tempo inteiro forçando situações para mostrar que ele é o humildão. Abra, por favor, um pouquinho mais à frente, Mateus 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Vamos ver um exemplo aqui dessa falsa humildade. Mateus 19, a partir do 16. Vamos pensar um pouquinho sobre esse jovem. Todos acharam? Mateus 19, 26. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, se aproximou de Jesus, né? Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Talvez a versão de vocês esteja um pouquinho diferente. Aí Jesus responde: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, ou no reino, guarda os mandamentos. Aí o jovem pergunta: quais mandamentos? Aí Jesus volta a responder: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem, que estava querendo, buscando a salvação, chega lá e fala assim: ó, tudo isso eu tenho observado, tudo isso aí que o senhor falou eu estou fazendo, não está me faltando nada, eu estou em dia com isso aí tudo, estou cumprindo tudinho. O que me falta? E eu fico pensando aqui, o que esse jovem esperava que seria a resposta de Jesus, né? Se eu chego para o pastor está falando aqui das características do homem humilde, e eu chego para o pastor e falo assim: pastor, o que me falta para ser verdadeiramente humilde? Aí o pastor fala assim: ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu digo assim: isso aí eu já estou fazendo tudo. Eu tenho certeza que a minha expectativa é que o pastor fale assim: então você já é uma pessoa humilde, não é? E quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando assim que, eu não sei se na verdade ele estava querendo alcançar a vida eterna, né? Ele estava querendo uma resposta que exaltasse essa humildade, ou essa diligência, ou esse amor que ele tinha por reino. Jesus responde para ele assim: se você quer ser perfeito, então vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue, vem comigo. E a Bíblia diz que, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, ele retirou-se triste, porque ele era proprietário ele era dono de muitas propriedades. Era um cara rico. Aí eu pergunto novamente: o jovem que foi até Jesus, ele estava realmente buscando a vida eterna, ou ele estava buscando um elogio de Jesus, né?
Acho que fica muito claro para a gente. Se era sincero, se essa busca pela vida eterna dele era tão sincera mesmo dentro dele, e ele buscava alcançar isso com todas as suas forças, por que ele foi embora triste então, né? Na verdade, o amor dele residia no dinheiro. A segurança dele residia no dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, e acredito que isso é claro para todo mundo aqui, né? O pastor falou isso muitas vezes. Não é pecado se Deus te abençoar, ou você trabalhar bastante, você ter dinheiro. Não, o problema não está nisso. Só que o amor ao dinheiro para ele era tão grande que estava acima do amor a Deus. Estava acima o valor do dinheiro estava acima dos valores do reino. Então vamos lá. Se os verdadeiros pobres de espírito não são aqueles que nada possuem, não são os pobres. Se os verdadeiros pobres de espírito não são aqueles que dizem ser humildes, a exemplo do diáconozinho lá, né? Poxa, aquele cara ali é humildão por causa do jeito que ele fala e tal. Se não é isso também. Se não são as pessoas que tentam dar prova disso o tempo inteiro, de que são humildes. Se não são aqueles que abriram mão de todos os benefícios que o dinheiro poderia dar, de todo o conforto, que fizeram um voto de pobreza e falaram assim, a partir de hoje eu vou ser pobre para agradar a Deus. Eu vou me fazer de humilde, eu vou ser pobre. Vou ficar naquele convento lá rezando 24 horas por dia a Deus, porque agora eu sou uma pessoa humilde. Se não é esse também, então quem são os verdadeiros humildes de espírito? Até aqui parece que a gente... quando a gente começa a pensar sobre o tema, na verdade a gente começa a olhar mais para a parte negativa da coisa, né? E é importante a gente primeiro saber o que não é, para depois chegar ao ponto de saber o que é, né? Para que não haja confusão. Então vamos pensar um pouco a respeito... Alguém quer falar alguma coisa? Paulinho quer falar. Paulinho sempre quer falar alguma coisa. Fala aí, Paulinho. Certíssimo, certíssimo. Vamos ver alguns aspectos positivos a respeito da humildade de espírito ou da pobreza de espírito. E a melhor forma da gente fazer isso é procurando na palavra, né? Para a gente não ficar aqui atrás de achismos, né? Abram aí, por favor, em Isaías 57, no versículo 15. Bota aí, por favor, Luiz. Já está colocando, né, Luiz? É que eu estou vendo só aqui na televisão, mas atrás aqui também está passando ali. Isaías 57, no versículo 15. Vamos tentar olhar para esses textos, para essas pessoas, como exemplos positivos de humildade de espírito. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Aqui está falando que assim diz Deus. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Olha aí, Deus habita também, Ele está lá no céu, mas Ele habita também com aquele contrito de espírito. Está o mesmo texto? Uhum. Contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Essa foi a postura de Gideão, por exemplo, que a gente aprende na Bíblia, que quando Jesus manda um anjo lá falar com Gideão que ele tinha uma grande missão, que ele ia vencer uma grande batalha, a atitude dele é não, eu não. Isso é impossível, Senhor. Eu pertenço à menor tribo de Israel e dessa menor tribo eu sou da menor família. Eu não sou capaz de fazer isso. Essa é a postura de uma pessoa que tem pobreza de espírito. O anjo do Senhor aparece para ele quando ele estava tentando esconder o trigo lá dos invasores, né, que tinham invadido lá a região deles. E o anjo diz que ele ia de frente e ia derrotar os invasores. Mas ele acha que ele não era a pessoa certa. Quando a gente pensa em outros personagens bíblicos, por exemplo, Moisés. Vocês se lembram que Deus escolhe Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio? E a postura de Moisés é, não dá para mim. Porque a gente sempre espera que uma pessoa, humanamente falando, tá? Quando você pensa num líder, vamos pensar num filme de guerra aí. Você não pensa num coronel magrelo, medroso, todo encurvadinho. A gente pensa naquela pessoa que tem postura, naquela pessoa que exala confiança, né? Mas como eu disse, as coisas no reino de Deus nem sempre são assim.
Quantas vezes a gente diz que é Deus quem capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que ele escolhe. Mas na prática, nem sempre a gente encara dessa forma, né? Alguém falou, não? Não. O profeta Isaías, quando ele tem a visão lá do Senhor no alto e sublime trono e tal, ele tem uma visão assim maravilhosa, e a reação dele também eu acho até engraçado, ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, os meus olhos viram o rei, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente lê assim, parece muito romântico, né? Mas quando ele fala assim, eu estou perecendo, ele está falando assim: ai meu Deus do céu, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu aqui todo errado, falo um monte de besteira, vivo no meio de um povo que blasfema o tempo inteiro e eu estou vendo Deus. Deus está se apresentando para mim. Imagina a gente aqui vivendo uma vida toda torta e de repente parece um fogo aqui, Deus falando com a gente, você fala assim: vai me levar, vai me consumir aqui mesmo, né? É uma reação humana, é uma reação natural, porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. E eu não estranho essa postura deles. Davi também, que disse assim: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Olha a atitude de Davi. O Velho Testamento está cheio de textos como esse, que mostram qual deve ser a postura diante de Deus de um cristão pobre de espírito. Essas pessoas que nós vimos aqui são pobres de espírito, no sentido correto da pobreza de espírito, aquilo que Jesus falou. No Novo Testamento, eu lembro de Pedro também. Pedro era um cara de personalidade muito forte. Era aquele cara que não se continha, era aquele cara talvez até orgulhoso, talvez até incisivo demais nas coisas. É aquele: não, Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou junto contigo e estamos juntos. E aí Jesus fala: Pedro, não fala uma besteira dessa, cara. O galo antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, assim, ele era muito enfático nas coisas que ele dizia. Ninguém vai te prender, passava a mão na espada e acertava o soldado da frente e tal. Mas veja a postura de Pedro quando ele tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Cristo. Ele diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Homem brabo, homem, deixa aqui porque eu sou pecador. Não é isso que Gideão fez? Senhor, volta lá para o céu, Senhor, pensa direitinho, escolhe outro, porque eu não sou digno disso. Moisés, Davi, da mesma forma. Pedro, isso é importante. Você quer falar, não? Está com o dedinho assim? Achei que você queria falar. Veja que Pedro, até onde a Bíblia registra a respeito da história de Pedro, ele não mudou a sua personalidade. O texto não fala que Pedro se tornou uma pessoa covarde, que Pedro mudou totalmente e se tornou uma pessoa tímida. A gente vê texto de Paulo lá na frente falando que chamou a atenção de Pedro por causa da postura reprovável dele em alguns pontos. Mas ele se tornou um homem humilde de espírito. E essa humildade de espírito, ela não está relacionada com o que eu mostro para as pessoas. Ela não está relacionada se eu pareço uma pessoa pobre ou se eu pareço uma pessoa arrogante. Não está relacionado àquilo que vocês olham e veem em mim. Vocês podem ter opiniões diferentes a meu respeito, né? De repente alguém vai dizer assim: poxa, o Rodrigo é um cara tão legal que não sei o quê. Mas um dia eu passei por alguém no vivo e vai dizer: poxa, aquele cara é um idiota, ele passou por mim certa vez e não falou comigo. A humildade de espírito, a verdadeira pobreza de espírito, ela está relacionada em como o meu coração, em como os corações de vocês se portam diante de Deus. A exemplo desses personagens que a gente tem visto aqui. Guardem isso. A pobreza de espírito está relacionada em como o nosso coração, como o nosso pensamento, como o nosso orgulho, como as nossas certezas se comportam diante de Deus. E quando a gente se coloca diante de Deus. O pobre de espírito, ele reconhece que ele não tem grandeza em si mesmo. Quando Deus te escolhe para alguma coisa, para alguma função, se você se sente orgulhoso daquilo: o pastor me escolheu para estar aqui no lugar dele hoje porque eu sou melhor do que o Paulinho. Cara, isso aqui não serve de nada. Só dá testemunho de que eu não tenho a menor humildade de espírito. E eu tenho que ter um cuidado danado para não tentar mostrar que eu tenho humildade de espírito, porque o pobre de espírito não fica tentando mostrar para os outros que tem. Só estou dando um exemplo, tá? Porque muitas vezes Deus não te escolhe para estar na frente de uma igreja, né? Ninguém precisa disso aqui, ó, ou daquilo ali, nem disso aqui, para pregar o evangelho para ninguém, né?
Nós somos cristãos onde a gente estiver. Então, quando Deus nos chama para qualquer coisa, para qualquer momento, para qualquer ato fora daqui, o nosso coração não deve nunca se envaidecer. Só que nós somos humanos. A nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente precisa vigiar até as motivações do nosso coração. Até os desejos mais profundos do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente começa a se sentir humildão diante de Deus. O Rodrigo falou aquilo lá, eu também sou assim e tal. Mas isso pode esconder um desejo lá no fundo, né, de que a gente se orgulhe disso. E diante de Deus nunca, jamais. O pobre de espírito reconhece que o seu sustento, a sua vida, a sua existência dependem exclusivamente do nosso Pai que está nos céus. Estou tossindo igual o pastor Diego, hein? Imagina quando a gente pensa no Novo Testamento, a gente pensa em alguém que poderia se sentir confiante. Não precisa não, obrigado. Se tem alguém que poderia se sentir confiante diante de Deus, esse alguém era o apóstolo Paulo. Vocês concordam assim que 90% das pregações do Novo Testamento, baseadas em texto do Novo Testamento, ou está falando de Jesus, ou está falando de Paulo, não é? Paulo escreveu um monte de cartas que estão no Novo Testamento ali, são baseadas nos escritos, são os escritos de Paulo, são baseadas na vida de Paulo, porque Paulo era um homem assim proeminente na Bíblia, né? Acredito eu que, pelo menos assim, na minha visão, o mais proeminente após Jesus, o mais citado depois de Jesus. Então, assim, se tinha alguém que vivendo o que Paulo viveu, passando o que Paulo passou, até um amigo meu falou assim, cara, com perdão da palavra, Paulo comeu pão que o diabo amassou na vida dele. Obrigado, irmão. Obrigado. Paulo comeu pão que o diabo amassou na vida dele, porque o que esse homem passou não está no gibi. Paulo era um cara, como eu disse, que era tido como grande entre os judeus, né? Entre os fariseus, e de repente ele tem uma conversão abrupta assim a Cristo, e de perseguidor ele passa perseguido. E não só isso, não só a questão da perseguição. Quando ele começa a relatar tudo o que ele passou, prisão, chicoteamento, apedrejamento, foi jogado para fora de cidade, passou por não sei quantos naufrágios, a vida dele foi sinistra, assim. Se a gente imaginasse uma pessoa da nossa época passando tudo que Paulo passou, a gente diria, nossa, coitada dessa pessoa, passar o que ela passou. E mesmo assim, sendo um homem tão proeminente, já naquela época, Paulo ele não se gaba disso. Paulo ele diz assim que se ele fosse fazer as coisas que ele estava fazendo pelas forças dele, ele não conseguiria. Paulo, ele bota nos escritos dele lá que ele lutava contra um espinho na carne, que ele não diz nem o que era. Eu imagino que era uma coisa tão, acredito eu, tá? Não está na Bíblia isso, mas que era uma coisa tão vexaminosa para ele, que ele não diz. Ele não se dá o trabalho nem de relatar, talvez não quisesse nem que as pessoas soubessem o que era esse tal desse espinho na carne que ele carregava. Mas fato é que era uma coisa que fazia tão mal a ele, que ele se refere a esse espinho na carne, esse problema, essa dificuldade que ele tinha, que ele diz que era como se fosse um enviado do diabo para bater na cara dele todo dia, esfregar a fraqueza dele na cara dele todo dia. E Paulo, sendo esse homem que era, se coloca com humildade diante de Deus e pede assim, Senhor, me ajuda, a minha vida está no Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, Pai, me ajuda, tira isso da minha vida, seja lá o que for. Deus tem poder para tirar qualquer problema da nossa vida, não é verdade? Seja uma dor de cabeça, já fazia crescer um braço aqui se eu perdesse um braço. Deus pode todas as coisas. Mas a resposta de Deus para Paulo é assim, Paulo, fica calmo, se acalma, sua confiança não está em mim? Então fica calmo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder não se aperfeiçoa em você quando você for grande, quando você for orgulhoso, quando você for um conquistador, quando você fala assim, quantas almas você já ganhou para Cristo? Ganhei 5.000 almas para Cristo. O poder de Deus se aperfeiçoa na vida do humilde de espírito, é na fraqueza, é no meio dos pequenos. E a gente veio vendo isso aqui ao longo do texto, né? Deus chama os pequenos, chama os fracos, chama aqueles que têm espinhos na carne, aqueles que têm dificuldade de lidar com isso, aqueles que caem como Davi, não é? Aqueles que tiveram dúvida como Moisés, assim como nós. E Deus trabalha na vida dessas pessoas, ou nas nossas vidas, né? Que seja assim, porque são pessoas que têm essa humildade de espírito.
É como se Deus dissesse para Paulo assim: deixa que eu trabalhe naquilo que você não pode fazer. Vai fazendo o que dá para você fazer, segue seu caminho e deixa que eu trabalho naquilo que você não pode. Deixa que eu faça o que você não pode. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E caminhando já para o final dessa reflexão aqui, talvez o maior exemplo, se a gente vai usar a Bíblia para pensar a respeito de chegar a uma conclusão do que é ser pobre de espírito, a gente não poderia deixar de falar de Jesus. A gente veio de trás para frente, né? De Moisés, Davi, chegou em Paulo e falou um pouco de Jesus. Pensem em Jesus, não o homem, o Deus eterno. Jesus é Deus. Jesus estava lá na criação. Jesus estava... E criação não é planeta Terra, tá? Criação é tudo que existe. Lá no início estava Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi imolado, né, sacrificado, antes da criação do mundo. Quando Deus cria, antes de criar o homem, já estava previsto o sacrifício de Cristo para nós. A nossa redenção já estava prevista antes da criação do mundo. E esse Deus, que é Jesus, de repente se encarna num corpo corruptível, num corpo mortal, num corpo extremamente limitado por causa do pecado do homem. Ele escolhe fazer essas coisas, embora ele ainda fosse Deus, né? Ele não deixou de ser Deus, mas ele optou, foi uma opção de Jesus, de se submeter à vontade de Deus, de se submeter às limitações que a carne lhe impunha, na verdade. Veja como é que Jesus agia em relação ao Deus Pai. Abre aspas. Nada faço por mim mesmo. As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Ora, ele não era Deus? Eu me lembrei de um texto aqui, agora não me lembro exatamente onde está, mas ele fala assim para eu não sei se foi para Pedro, realmente eu não me recordo. Mas ele diz assim, já próximo à crucificação, ele fala assim: você não acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir a Deus que mandasse uma legião de anjos para me salvar, para me tirar disso aqui? Né? Mas ele se submete de uma forma tão obediente, tão tremenda. E a gente sabe, lendo os textos, como é que Jesus estava sofrendo com a proximidade da crucificação. E ele opta por passar por aquilo tudo com pobreza de espírito. Veja quantos textos a gente lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, de como Jesus se dedicava à oração. Jesus estava tão afastado do Pai, talvez como nós estamos, pelas as limitações que o pecado nos impõe. Então ele sentia necessidade de estar diante de Deus. Então o tempo inteiro a gente vê textos que Jesus se retirava para orar. Ele estava com seus discípulos, ele subiu um monte para orar. Subia para um lugar, vem comigo para a gente orar, vem vocês 2, vem vocês 3. Jesus atravessava o lago para o outro lado para se retirar para a oração. Essa pobreza de espírito de Jesus fazia ele sentir necessidade de estar o tempo inteiro em contato com o Pai. O tempo inteiro. Esse é um sintoma de uma pessoa pobre de espírito. Isso é humildade de espírito. É a completa ausência do orgulho pessoal em contrapartida com a completa dependência de Deus. A pobreza de espírito, ela é a consciência de que diante de Deus nós não somos nada, embora, né, nós sejamos amados por Ele, né? Isso uma coisa não anula a outra. E isso não nos dá orgulho, mas isso faz a gente ter um sentimento de gratidão e submissão à sua vontade. Quem realmente é humilde de espírito não se vangloria de nada, nem de ser humilde de espírito, e também não se vangloria de ser nascido num berço rico, de ter mais dinheiro com alguém, de ter uma casa maravilhosa, de ter muito dinheiro na conta bancária, como se acreditando que isso fosse alguma coisa na vida de alguém, né? Como se isso tivesse algum valor diante de Deus. E o exemplo que a gente leu do jovem rico retrata bem isso, né? Os pobres de espírito sabem que são pobres homens caídos, destituídos da graça de Deus, injustos e pecadores, mas remidos pelo sangue do Cordeiro e nada mais. Aqui no mundo, no dia a dia, a gente vê que as pessoas elas competem entre si o tempo inteiro,
né? Estão sempre brigando pelas vagas, brigando pelas promoções, brigando por atenção, né? As redes sociais são um bom exemplo disso, né? Como que as pessoas, às vezes, postam os maiores absurdos porque estão em busca de atenção. Compram coisas de que não precisam, né? Gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam, para mostrar para as outras pessoas, né, que elas têm algum valor em cima daquelas coisas ali. E o nome disso, na verdade, é vaidade, né? O total contrário da humildade de espírito, da pobreza de espírito. É uma pessoa que se vangloria em si mesma. Uma pessoa que ela é satisfeita de quem ela é satisfeita do emprego que ela tem, ela é satisfeita da esposa ou do marido que ela arrumou, ela é satisfeita de como ela cria os filhos, ela é satisfeita com a própria moral dela. Normalmente são pessoas que se dizem muito satisfeitas com sua própria moral, são pessoas que estão sempre prontas a julgar a moral dos outros, né? Mas isso é vaidade. Nós cristãos, e eu espero assim que temos essa opção de preferir ficar nessa questão com o ensinamento de Cristo que diz que, né, que os bem-aventurados, né, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Que essa seja a nossa maior riqueza, mais do que a família, mais do que dinheiro, mais do que estabilidade, mais do que orgulho, mais do que admiração das pessoas, mais do que conhecimento, sabedoria, quantas faculdades que você tem. Que a gente torne, ou que aprenda, ou que trabalhe, ou que se exercite a tratar isso tudo como nada, né? Porque isso nada é diante de Deus. Percebendo, estudando isso aqui, pensando um pouquinho a respeito, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso, eu percebo como é que o reino de Deus, ele é antagônico ao reino desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo que a gente vive, ele jaz no maligno. Esse mundo está morto no maligno. O espírito que atua nos filhos da desobediência é o espírito desse mundo. E a gente anseia pela volta de Cristo por isso. A gente anseia pela nossa redenção. A irmã Edu Virges teve a redenção dela hoje, né? Assim, uma pessoa tão querida, uma pessoa tão... Não vi como é que as pessoas se preocupavam com ela, assim, da restauração dela. E agora ela está com o Senhor. Ela já alcançou a redenção dela. Quando Cristo vier, nós que aqui estivermos, vamos ter a nossa redenção, vamos ser transformados. A terra, a natureza, a criação, né, vai ser remida na volta de Cristo. E isso, eu estou dizendo isso assim porque não se apegue às coisas desse mundo, sabe? Procura não tomar para você como verdade na vida o que esse mundo tem ensinado, porque a Bíblia diz que quem tenta preservar a sua vida, quem está muito preocupado em ajuntar tesouros, em ter dinheiro, em olhar para dentro de si, e não está nem aí para o próximo, não está nem aí para Deus, não está nem para a religião, nada para ninguém. A pessoa só olha para dentro dela. Quem quer preservar a sua própria vida, vai perder. Vai perder. E aquele que, por amor de mim, por amor de Cristo, perdeu a sua vida, já ganhou tudo. Tudo que nós temos, que é a salvação em Cristo. Quem sabe que já nasceu morto, que eu espero que seja o nosso caso. Quem sabe que já nasceu em pecado, já nasceu em corrupção, já nasceu em morte e se entregou a Cristo, já ganhou a eternidade. Quem anda aqui achando que sabe alguma coisa ou que vale alguma coisa, né? Ou que põe toda a sua segurança lá na sua conta bancária, lá no Bradesco, está morto e nem sabe, né? Quantos estão aí vivendo bem, com a sua riqueza de espírito, né? Vamos dizer assim, o contrário da sua pobreza, né? Satisfeito com aquilo que são. E quando de repente perdem tudo, se suicidam. Vocês já ouviram muitos casos assim, né? Pessoas ricas que buscaram de repente uma satisfação que não existia em toda a sua fortuna, em coisas que eram totalmente erradas, em drogas, e morreram e se suicidaram, porque a segurança deles estava em algo que é terreno, algo que vai ficar por aqui, algo que vai apodrecer, assim como seus corpos, né? Não colocaram a sua vida naquilo que realmente importa. Então, assim, a minha expectativa é que os irmãos tenham realmente compreendido o que é uma pessoa pobre de espírito. Né? Eu espero que isso não está relacionado exatamente com cristãos, né? Nós podemos ser cristãos, como nós vimos, e não sermos pobres de espírito. Mas a minha expectativa é que pelo menos nós que estamos aqui, quem estiver assistindo em casa, gente, que sejamos encontrados, né, diante de Deus naquele dia
indo ao encontro do Senhor, ou quando Ele vier nos buscar, né, que nós sejamos encontrados por Ele como pessoas realmente pobres de espírito, né? Que o Senhor nos ajude a sermos pobres de espírito com muito orgulho, né? Quando alguém falar aí que nós somos pobres de espírito, amém, né? E esse é apenas o primeiro degrau do Sermão do Monte. Recomendo fortemente aos irmãos assim que, estando em casa, tira um tempinho, são o capítulo 5, 6 e 7. Esse bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, são 11 versículos apenas. Mas leiam todo o Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7. Leiam com atenção, leiam tentando entender o que está ali, o que Jesus está dizendo para vocês, porque, como eu disse lá no começo e volto, não são mandamentos ou ensinamentos para quem quer ser um bom cristão. São exemplos de como um verdadeiro cristão se manifesta perante Deus e perante a sociedade. Amém?